Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre os biomas brasileiros. Vamos terminar o estudo dos biomas brasileiros com a Mata Atlântica, o Pantanal e o Pampa. Então, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é o bioma que nós vivemos. É o bioma onde a gente está a nossa cidade, né? Cidade da Palhoça. O bioma característico daqui é a Mata Atlântica. É uma floresta tropical que originalmente cobria a costa brasileira do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ela foi a primeira área a ser colonizada e explorada para a construção das cidades, uma vez que os colonizadores, né, chegaram via mar, via Oceano Atlântico. Então, o primeiro local que eles encontraram foi a Mata Atlântica, né? E essa Mata Atlântica, vocês podem olhar pela imagem que eu tenho aí, ela era, a primeira imagem era onde nós tínhamos essa Mata Atlântica, e para a construção das cidades, ela perdeu muito, né? Na atualidade, há somente 7% da mata original, que ainda abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Então, observe o primeiro mapa, o segundo mapa, vocês verem, para verem a quantidade que perdemos aí da Mata Atlântica, que é o nosso bioma, né? Então, é bem complicado, né? O desmatamento para construção de cidades, construção de rodovias, enfim, né? Então, aí, perda de várias espécies ameaçadas de extinção. O clima na Mata Atlântica, né? O seu clima é quente e úmido, uma grande incidência de chuvas, o que resulta em bastante água disponível. As plantas, claro que não nessa época, a gente está vendo que a gente está vivendo uma época de estiagem. Então, como não está chovendo isso desde o ano passado, que é a redução aí do índice pluviométrico, né, que é a quantidade de chuva que nós, para esses meses, está bem abaixo do que deveria estar, tanto que os reservatórios estão com pouca água, né, existe um racionamento de água na cidade. Então, ele tem um clima úmido por conta do litoral, né? Que nós estamos próximo ao oceano, então esse clima é úmido. As plantas desse bioma apresentam geralmente folhas largas, as árvores podem atingir até 30 metros de altura e tem raízes tabulares, né? O que é raiz tabular? São as raízes em forma de tábua que dão suporte para esse, né? Que servem de suporte no solo pouco profundo e bastante úmido. Assim como na floresta amazônica, as árvores da Mata Atlântica também formam estratos, né? Estratos seriam os níveis ali, né? Tem uma vegetação mais baixa, umas árvores mais baixas, depois mais altas, são vários estratos, né? E as folhas e os galhos que chegam ao chão formam uma serapilheira, né? O que seria essa serapilheira? Seria uma quantidade de água, de restos de folhas, frutas que caem de cima das árvores aí, né? E acabam fazendo com que forme essa serapilheira, né? E então é importante isso, bastante importante para a fertilidade do solo, né? Para o solo ser mais fértil. A flora da Mata Atlântica, né? As plantas, as espécies mais características da Mata Atlântica são o jacarandá, o pau-brasil e o palmito. Atualmente encontradas em pouca quantidade devido à extração do palmito, né? Que hoje o pau-brasil também, que já foi muito, né? Que tem pouquíssimas espécies no Brasil aí. E ali nós temos a imagem do jacarandá e do pau-brasil. Há ainda o ipê, o jambo, o jatobá, a embaúba, as bromélias e as samambaias, os musgos e as orquídeas, os cipós, entre outras espécies. Então, isso é bem comum, se a gente caminhar na mata, a gente vai ver uma embaúba, uma bromélia, samambaias, né? Aí nós temos as bromélias na imagem e o palmito, o palmiteiro, né? Um pé de palmito ali, né? Que também está ameaçado de extinção, tá? E os animais, a fauna? A diversidade de animais do bioma da Mata Atlântica é grande devido à farta disponibilidade de alimento e de água. Alguns dos mais comuns são o cachorro vinagre, a paca, a cutia, o mico-leão-dourado, vários tipos de morcegos e muitos répteis, anfíbios e aves.
vários deles estão ameaçados de extinção por ter seu habitat reduzido. Então, a maioria desses animais aí que estão ameaçados de extinção tem consequência pelo desmatamento, para a construção de cidades, né? A forma como foi ocupado essa região aí da Mata Atlântica. Como a Mata Atlântica se estende por planícies e montanhas em uma grande área, abriga vários tipos de ecossistemas, como a mata das araucárias, as coníferas, restingas e manguezais. Aí nós temos exemplos da araponga, que é uma ave típica, né, da região da Mata Atlântica, a jaguatirica também ali, e a caninana, que é uma serpente, né, ali. A localização aqui é do Pantanal, né? Então eu já começo com o mapa mostrando, né? Falando um pouquinho aí do Pantanal, tá? A localização dele no mapa, na região do Mato Grosso do Sul ali. E aí nós temos as características, né? O bioma do Pantanal, né? Ele situa-se na região oeste dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse bioma compreende regiões que estão constantemente inundadas pelas águas dos rios, como o solo é pouco permeável, favorece a ocorrência de inundações anuais, geralmente entre os meses de outubro e abril, formando baías, lagoas, pantaneiras. Essas baías misturam-se aos rios tortuosos, campos alagadiços, matas ciliares, capões de matas e riachos compondo os diferentes habitats pantaneiros, né? Então, aí nós temos o bioma do Pantanal. Os animais mais característicos, a fauna, né, são o tuiuiu, a garça, a onça-pintada, a capivara, o jacaré e diversas espécies de peixes e anfíbios que têm seu desenvolvimento favorecido principalmente pelas extensas áreas alagadas. E aí nós temos o jacaré do Pantanal, a onça-pintada, que são exemplos também que encontramos em outros biomas. Você pode perceber que muitos animais são encontrados num bioma, mas também se encontram em outros biomas também. A flora pantaneira, a flora do Pantanal, é composta de plantas como a aroeira, o angico vermelho, igazeiro, embaúba, bromélias, como a Mata Atlântica também tinha, água-pés, espécies também encontradas em outros biomas brasileiros, como eu falei. Em regiões que são alagadas periodicamente, a vegetação predominante são as gramíneas, com árvores e arbustos isolados. O Pantanal abriga uma das mais ricas biodiversidades das áreas úmidas do mundo, mas sua cobertura vegetal vem sendo constantemente ameaçada pela pecuária e agricultura. Então, esse aí seria o bioma do Pantanal. Agora, falando um pouquinho sobre o bioma do Pampa. O Pampa, ou os campos sulinos, como são chamados também, é um tipo de campo que ocupa parte do Rio Grande do Sul. A paisagem do Pampa é constituída, na sua maioria, de extensas planícies com vegetação rasteira, formada principalmente por gramíneas, né? E pequenos arbustos, né? Não muitos. Aqui nós temos a imagem mostrando do bioma, né? O bioma do Pampa, mostrando ali os campos, as gramíneas, né? E lá atrás uma vegetação mais arbustiva, né? Árvores não são tão grandes, são mais esparsas, tá? O solo do Pampa geralmente é fértil e por isso é muito utilizado para a agricultura. O clima é chuvoso, com temperaturas baixas no inverno. No Pampa habitam muitas espécies de insetos, o que atrai inúmeras espécies de pássaros para se alimentar desses insetos, né? Cadeia alimentar, como o quero-quero, o jacu, o joão de barro. Também podem ser encontradas várias espécies de mamíferos e répteis. E aí nós temos alguns animais que podem ser encontrados, né? A onça-pintada, que apareceu no Pantanal, que apareceu na Mata Atlântica, também aparece aqui no bioma do Pampa. O macaco prego, né? Entre outros, outro macaco, sabiá do campo, ali tem também o quero-quero, taxá, que é outro tipo de animal que vive nesse tipo de bioma, né?
Assim como outros biomas, a pecuária e a agricultura provocam uma grande redução no Pampa, né, na área do Pampa. Então, é ameaçada suas espécies animais e vegetais. E aí nós temos uma espécie bem típica, que é da região do Pampa, né? É o graxaim. Esse animal é típico do Pampa, também chamado de sorro, tá? Então, também é um animal que está ameaçado de extinção no Pampa por conta da pecuária, né? Da criação de animais aí, de grande porte, e também da agricultura que ocorre nesses biomas. Então, pessoal, o bioma os biomas que faltavam era a Mata Atlântica, o Pantanal e o bioma do Pampa, que a gente acabou de ver agora. Então, vocês têm ali na página 16 atividades para serem feitas, tá? Que seria essa atividade. E também vocês vão ter que fazer lá na página 10, 11, 12 e até a página 13 da apostila do caderno de atividades, tá? Então, façam essas atividades ali, que a gente vai corrigir na aula que vem, certo? Ficamos aqui, então. Até a próxima, até o próximo encontro. Beijinho.